monitoramento e avaliação de políticas públicas de segurança. A Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos tem o prazer de recebê-los no lançamento desta atividade, que visa promover o debate em torno de políticas desenvolvidas dentro da área da segurança pública, através de esferas que invistam desde a reflexão sobre os direitos dos cidadãos, à proteção, até as dimensões sobre conflitos e criminalidade. A formação conta com as parcerias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Convido neste momento a passar para a mesa de abertura o diretor-presidente da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, Jorge Branco, o diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, da URGS, e coordenador do curso do Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania, também da URGS, professor doutor José Vicente Tavares, a diretora adjunta do Departamento de Ensino e Treinamento da Secretaria de Segurança Pública, delegada Patrícia Sanchoteni Pacheco, e a chefe do Departamento de Ciências Políticas da URGS, professora doutora Lígia Madeira. Estão presentes neste evento o sociólogo e doutor em Sociologia pela Universidade de Paris, Alfredo Pena Vega, que será o palestrante da manhã, a chefe da Divisão de Formação Continuada da FDRH, Ana Cristina Ghislene, e o major Luciano Moritz, que está representando o diretor de ensino da Brigada Militar. Neste momento, eu convido a fazer uso da palavra o diretor do ILEA, e coordenador do Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania, professor doutor José Vicente Tavares. Bom dia a todos, doutor Branco, delegada Patrícia, professora Lígia, major, prestigia, todos, professor Penavê. O objetivo desta aula magna, que é também uma aula inaugural do novo curso de extensão, é exatamente poder trazer para o conjunto de nossos alunos, nossos funcionários, as visões mais atuais, as visões mais ousadas em ciência, em ciências humanas também, para que percebam que este curso tem como intenção oferecer a discussão mais complexa, a discussão mais complicada, a discussão mais difícil, para poder responder às questões das nossas profissões, do nosso dia a dia, mas também às questões que enfrentamos enquanto cidadãos e cidadãs. A conjuntura brasileira, que estão todos sabendo, e exatamente a sociedade brasileira, através de uma ampla parcela da sua juventude, está a mostrar um descontentamento, uma insatisfação, um mal-estar. E eu acho que é um momento importante para que na universidade e na escola de governo façamos uma reflexão, afinal, qual é o futuro que nós estamos a oferecer aos nossos jovens. Eu me lembro que em maio de 68, quando nós íamos às ruas, a minha geração foi às ruas, nossos professores falavam muito mal de nós. Nós éramos cabeludos, não tomávamos muito banho, íamos para a rua desafiar a ditadura e sempre diziam que essa geração era uma geração perdida. Bom, aquela geração que estava nas ruas, hoje é a elite cultural, política, econômica desse país. Então, como será a elite do futuro? Ela está nas ruas hoje. Eu acho que é preciso que nós tenhamos essa abertura de espírito, essa compreensão, essa escuta, para que nós possamos realmente todos construirmos uma sociedade melhor para nossos filhos e filhas. E, em nome do reitor Carlos Alexandre dessa universidade, eu queria saudá-los, agradecer a professor Branco e a Fundação, a Secretaria de Segurança, as outras secretarias, o governo do Estado, essa possibilidade que nos oferece de podermos trazer um conjunto de professores, muitos jovens professores, a professora Lígia, a universidade hoje conta com 2.400 professores, 2.200 doutores, 700 que entraram nos últimos 5 anos. Então,
é um momento privilegiado, eu acho, da universidade e também um privilégio podermos contar com a presença de vocês, com tantas experiências, tantas discussões que temos tido e que continuaremos a ter. Eu agradeço muito a todos essa oportunidade, agradeço ao professor Pena Veiga por estar aqui conosco e a todos. Obrigado. E agora eu passo a palavra à chefe do Departamento de Ciência Política da URGS, professora doutora Lígia Madeira. Bom dia a todos. Eu agradeço as presenças de colegas, alunos, professores, diretor do FDRH, Jorge Branco, delegada Patrícia. Eu queria, então, dar as boas-vindas aos alunos do novo curso de extensão, um curso voltado à discussão da gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas de segurança. Saudar também os alunos da nossa especialização em segurança pública e cidadania. E relembrar, que este será, então, o 5º curso dessa parceria de sucesso que a URGS tem com a Rede Escola de Governo, essa proposta extremamente inovadora e acho que já consolidada que o Governo do Estado, via FDRH, e especialmente pela atuação, então, da FDRH, tem consolidado e tem desempenhado no sentido de capacitar os servidores públicos do Estado. Então, nós realizamos uma extensão em Estado e Políticas Públicas de Segurança no ano passado. Está na 2ª edição o curso de Gestão e Monitoramento de Políticas Públicas, voltado a várias das secretarias do Estado. Essa, então, é a 2ª extensão, além do curso de especialização que continua em andamento. Eu corroboro as palavras do professor José Vicente, e pensando que nessa etapa, então, da democracia brasileira, que contraria os estudos de cultura política que demonstravam uma sociedade civil apática, uma sociedade civil pouco mobilizada e pouco politizada, parece que os acontecimentos recentes têm mostrado que a sociedade brasileira parece entrar num estado de maturidade e me parece que forças policiais, forças de segurança cidadã num Estado democrático são fundamentais, e me parece então que esse debate que começa na academia e que hoje é em alguns estados um debate prioritário das secretarias de segurança, ele faz então com que essa relação entre Estado e universidade se torne uma relação tão fundamental. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra à diretora adjunta do Departamento de Ensino e Treinamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado, delegada Patrícia Sanchoteni Pacheco. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, queria saudar o professor Jorge Branco, nosso diretor da FDRH, o professor José Vicente Tavares, da URGS, a professora Lígia Madeira, também da URGS, que são pessoas que estão protagonizando esta parceria. Queria saudar também a Ana Gislene, nossa diretora também da Educação Continuada, na URGS, o professor que hoje veio nos brindar com a sua aula magna. E a todos os alunos e alunas que aqui estão, vejo muitos da especialização, alguns também do curso de extensão que começa agora no dia 1º de julho. E dizer que, em nome do secretário de Segurança, nós queríamos colocar este agradecimento que, na verdade, a Secretaria de Segurança está tendo por fazer parte dessa parceria com a FDRH e com a URGS, que visa o aperfeiçoamento dos nossos servidores da área de segurança pública. Uma parceria que já está muito profícua, já aconteceu em outras oportunidades, em curso de extensão, especialização, e agora novamente um novo curso de extensão, do qual terei o privilégio de ser aluna também. Resolvi fazer este curso em razão, Não, com certeza, tem que estudar igual a porque realmente são matérias muito interessantes para a gente da área da segurança, são temas bastante aprofundados e que merecem uma reflexão diferenciada, que não fazem tão parte do nosso dia a dia
o aprofundamento nesses temas, mas que eles são extremamente necessários para que a gente possa ter uma qualidade no atendimento, né, lá na ponta para os cidadãos e cidadãs que a todo momento necessitam, né, das atividades da área da segurança. Então, eu queria reafirmar, né, a nossa vontade de continuar fazendo parte dessas parcerias e parabenizar, então, os senhores por essas iniciativas. Convido agora a dar as boas-vindas o diretor-presidente da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, Jorge Branco. Bom dia. Está funcionando? Bom dia a todas e a todos. Professor José Vicente, prazer mais uma vez estar aqui com o senhor. Professora Lígia Madeira, que conduz outras iniciativas, desta e outras iniciativas. E a Patrícia Pacheco, representante da Secretaria, também tem estado conosco nessas atividades. Eu ouvi aqui o professor e falou da geração de 68, o papel que tiveram, também uma mobilização em um período muito distinto desse, não só pelas décadas, mas numa conjuntura política. Hoje nós vemos um Brasil democrático, não era o que acontecia em 68. E eu que fui aluno do professor José Vicente aqui, na URGS e no campus, vi já de imediato uma diferença. Nós também participei de uma geração que combateu a ditadura, que construiu as diretas, mas metade dos professores gostava de nós. Nessa metade estava o professor José Vicente, só metade não gostava. Acho que agora esta juventude, essa geração tem 100% dos professores. E a brincadeira é a absoluta expressão da verdade, da realidade, da evolução, uma evolução contraditória, uma evolução desigual dessas relações, mas hoje nós vivemos e construímos políticas públicas num Estado democrático, onde a sociedade, ainda que eventualmente, não pensei que ia ver a Globo falando em movimentos sociais, mas ainda que eventualmente haja ações e setores políticos tentando capitalizar, ela é a expressão da liberdade que o Brasil construiu, do avanço que o Brasil construiu, em especial na última década, e eu acho que nós estamos falando aqui de uma juventude que não se contenta com pouco. Percebe que é necessário mudar também o sistema político, uma participação direta, que as pessoas não querem ser só beneficiadas por políticas públicas, mas querem compartilhar o poder de decidir, compartilhar a decisão sobre essas políticas públicas. Isso eu acho que está diretamente expresso na construção desse programa que é a Escola de Governo, a Rede Escola de Governo. Professor Pena Veiga, é uma ação do governo do Estado, mas em parceria com as universidades gaúchas. São 32 instituições de ensino, entre elas a URGS, a mãe das universidades gaúchas, a referência e o paradigma dessas todas. Com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul fazemos 2 especializações, e esse conjunto de extensões que a professora Lígia referiu, inclusive de hoje. Concluímos há pouco, acho que há uma semana atrás, a primeira especialização, foi com a PUC, sobre o tema de, formamos 32 especialistas em gestão de políticas públicas de gênero e de igualdade racial, num período, no semestre, que houve 42 assassinatos de mulheres, em alguns casos acompanhados de suicídio dos seus autores, de traumas familiares, traumas com crianças, 42 assassinatos de mulheres no estado do Rio Grande do Sul em pouco menos de 6 meses, em 5 meses. Então eu acho que não gostaria de ter este número como justificativa, mas ele atualiza, lembra, choca a importância de termos um Estado. O Estado aqui não é o governo do Estado, mas o Estado, os municípios, a União, o Estado, todos os entes federativos, a importância de termos um Estado atuante, preparado, atuando de forma transparente, com democracia, mas preparado
a um novo Brasil que quer mais direitos, e os direitos não se completam se a eles não corresponderem políticas públicas materiais, concretas e objetivas. Mas é uma sociedade que quer mais, que precisa superar muitas das mazelas que atravessam as décadas, que não foram superadas. Esse episódio da violência contra a mulher é um exemplo disso, da discriminação e preconceito racial, etc. Eu queria cumprimentar a todos aqui, a Secretaria de Segurança, que tem sido parceira. Essa escola de governo ela não existe sem as universidades, não existe também sem os órgãos fins, porque nenhum desses cursos que nós desenvolvemos, a professora e o professor estão aqui de prova, são cursos de prateleira. Aproveitam o conhecimento, esse impressionante acervo cognitivo, intelectual que há nas nossas universidades, mas eles são construídos em parceria com os órgãos que vão se envolver, com a FDRH e com as universidades, que debatem conosco, que mudam, que propõem, que retiram, assim como o órgão. Então eu queria agradecer aqui a parceria. A Secretaria de Segurança está absolutamente, totalmente envolvida. Há um curso de especialização conduzido pelo professor José Vicente na área de segurança e cidadania. É o 4º curso de extensão, professora, não é? 4ª turma. Este é também direcionado à gestão, avaliação e monitoramento de políticas públicas em segurança. Isso não é bem assim o título, mas é esse o conceito. Os outros 3 foram mais genéricos, né? De monitoramento de políticas públicas. Todos eles sempre com muito envolvimento dos servidores. Já atingimos, Patrícia, 262 municípios. São recursos do governo do Estado, através da FDRH, do orçamento da FDRH, que é o governo do Estado. Não há um centavo dos municípios. Nenhum aluno, nenhum servidor público, municipal ou estadual, paga para estar nesses cursos. E mais do que isso, em via de regra, não quer dizer todos, né? Temos que ajustar, são em horário de expediente, inclusive, que é um sinal do que essa não é um espacinho para o servidor fazer sua qualificação. É uma política pública do governo do Estado que quer realizar formação continuada para os seus servidores. Portanto, é trabalho. Portanto, trata-se aqui de trabalho público. Dinheiro e trabalho público. Queria agradecer a vocês todos por estarem aqui no dia de hoje, pela disposição, pelo reconhecimento de que a formação continuada é fundamental, que esse processo permanente de qualificação é fundamental para que nós, servidores públicos, somos todos aqui servidores públicos, da universidade ou do governo do Estado, mas que nós, servidores públicos, nós temos o dever de estar em conformidade com os nossos dias e devolver à sociedade com o nosso trabalho, com a nossa produção intelectual, com a nossa competência. Muito obrigado, bom curso a todos, obrigado, professor José Vicente, professora Lígia Madeira, são parceiros espetaculares e continuam aprendendo aqui com essa universidade. Queria que transmitissem também um abraço ao reitor Alexandre, mas também gosto sempre de fazer essa referência pela importância que teve para o nosso projeto, ao vice-reitor Rui Oberman e também ao professor Marcos Sepic. Muito obrigado. Coordenada pela Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, o Programa de Formação Continuada em Gestão em Políticas Públicas para os Direitos Humanos e Segurança é um dos 32 programas que compõem a Rede Escola de Governo. A ação educativa vai possibilitar a capacitação e qualificação de servidores públicos estaduais e agentes sociais que atuam no acompanhamento de políticas públicas na área de segurança e direitos humanos, na Secretaria de Estado da Segurança Pública e órgãos vinculados. Temos o prazer de receber o sociólogo Alfredo Pena Vega, que irá ministrar a aula inaugural e abordará temas sobre o início dos processos de conflitos na Europa e trará também a reflexão sobre o contexto de como as políticas públicas brasileiras se posicionam diante dos movimentos sociais e dos direitos dos cidadãos. Alfredo Pena Vega é doutor em Sociologia pela Universidade de Paris, professor da Universidade de Nantes, pesquisador do Centro de Estudos Transdisciplinares da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da França e do Centro de Estudos Edgar Morin, onde trabalha em pesquisa sobre epistemologia ecológica
e pensamento interdisciplinar complexo. Ele tem alguns livros publicados que são Interdisciplinaridade e Universidade no século XXI, O Despertar Ecológico, Edgar Morin, e a Ecologia Complexa, O Pensar Complexo, Edgar Morin, e a Crise da Modernidade, e Edgar Morin, Ética, Cultura e Educação, entre outras publicações. Neste momento, então, eu passo a palavra ao professor palestrante, que ficará com vocês. Por favor, professor Alfredo Pena Veiga, é com o senhor. Bom dia a todos. Bom dia. Professor José Vicente Tavares. É uma honra estar com vocês aqui hoje de manhã para a abertura dessa atividade. E estou muito surpreso com o trabalho que vocês fazem. Eu acho que é uma muito bonita experiência que vocês têm de poder abrir espaço para que a universidade cumpra também seu papel de função social, que é deve ter na sociedade, e abrir também a possibilidade de servidor público poder também adquirir novos conhecimentos. Eu também sou servidor público na França. Eu sei que o serviço público hoje em alguns lugares do mundo é um luxo, e acho que nós temos que preservar esse conquista, né? Que faz parte também da conquista da democracia. E para mim também é uma honra estar compartilhando com vocês temas que permitem a vocês de abrir uma perspectiva mais ampla no que diz a respeito das reflexões que a gente tem tanto na Europa como aqui em alguns países da América Latina. Eu acho que é pura coincidência se eu vou abrir como se diz, uma brecha para, de uma certa forma, aportar com um pouquinho, muito pouco, umas ideias com aquilo que está acontecendo aqui no Brasil, mas na verdade não é somente eu diria, não é somente uma realidade brasileira, também uma realidade de outros países que eu tenho a sorte de estudar, de conhecer de perto. Então, peço a vocês licença de poder também trazer uma reflexão que possa abrir, ser mais abrangente no que diz a respeito dos temas da conflitualidade. E, sobretudo, o que acho importante também é de ver como esses temas a gente também tem que diria, pensar um pouco mais no futuro, como os temas também vão evoluir, porque as sociedades evoluem de uma maneira bastante rápida. Agora, o professor José Vicente Tavares me pediu de falar um pouco justamente desses temas, mas como as ideias que eu vou passar para vocês permitem de poder fazer ponte com outras realidades,
Eu acho que isso vai nos levar, o curso da palestra que eu vou dar, vai nos levar a poder dialogar, ter alguma troca também da experiência de vocês, que eu acho que para mim é uma riqueza bastante importante. Então, para abordagem deste tema, eu escolhi duas teses que eu vou apresentar a vocês. São duas teses que, de uma certa forma, elas têm um link entre elas, e de uma certa forma ele aponta justamente para a evolução dos processos de conflitualidade do futuro. E a primeira tese que eu vou mostrar, de uma certa forma, ela permite de fazer uma leitura, embora os acontecimentos do Brasil estão ainda latentes, não sabemos qual vai ser o termo desses conflitos, nós não sabemos qual vai ser a saída final, mas eu vou apresentar a vocês algumas ideias que têm, de uma certa forma, eu diria, uma ilustração daquilo que não somente está acontecendo no Brasil, mas que acontece também em outros países da Europa e além da Europa. Então, essa primeira tese, para contextualizar de onde que vem, porque eu vou usar essa tese, né? Essa primeira tese vem de uma escola tradicional de pensamento na Europa, da Alemanha, que se chama a Escola de Frankfurt. E que essa Escola de Frankfurt já faz mais de 60 anos, 80 anos, é uma escola que tem produzido muitos grandes pensadores e que aponta essas ideias que eles construíram durante todo esse período, leva a uma crítica, a uma filosofia crítica em direção da sociedade, em direção do que acontece, da evolução da sociedade. Então, é uma escola que é reconhecida mundialmente e tem personagens que são, no mundo acadêmico, são reconhecidos como grandes pensadores. E eu peguei, para esta conferência, peguei um deles, que é o mais novo e mais contemporâneo, ele é pesquisador desta época, né? E que ele vai nos mostrar justamente como, no contexto hoje das sociedades ocidentais, e isso reflete também na sociedade brasileira, como essa problemática dos conflitos, como essa problemática precisa de uma leitura através dessa filosofia que se chama filosofia ou política da sociedade. Então, vou apresentar as grandes ideias e a gente, na medida que eu vou apresentar, eu acho que vocês vão ver que há uma relação com aquilo que aconteceu hoje. Eu fiquei muito curioso quando cheguei no Brasil. Nós, na Europa, não se sabia absolutamente nada do que estava acontecendo no Brasil, não passava informação. E eu já tinha mais ou menos preparado as ideias desta conferência de hoje, né, esta palestra de hoje. Quando cheguei no Brasil esse domingo, eu achei que estava verdadeiramente bem da atualidade o que eu ia falar hoje. Então, essa é uma primeira tese que eu vou mostrar a vocês. Eu acho, eu sempre apresento assim também nos meus cursos na França. Eu acho que
são teses novas e que faz parte, eu acho, da nossa cultura científica, né? E que permite depois, se vocês estão interessados de aprofundar, permite depois de você procurar leituras através desse tipo de referência. A segunda tese que eu vou apresentar, e que está mais relacionada com catástrofes sociais, diretamente vinculada com a questão do conflito, ela tem dois eixos. O primeiro é uma tese que vem também já faz uns 5 anos, também de uma coincidência, mas também de um pesquisador, de um pensador alemão, jovem, e que ele projeta a problemática do conflito através de cenários do futuro. E aí, no cenário do futuro, a gente pode identificar vários cenários que vão se dar, são cenários, então são previsões, né? E que vão se dar daqui a 20, 30 anos de maneira frequente. E não vai somente atingir as sociedades ocidentais, eu diria, do centro, mas também vai ter um impacto importante nas sociedades ocidentais da periferia. E o que é interessante nesta tese que esse pesquisador alemão propõe é que ele abre a problemática do conflito a temas que são hoje temas de uma grande importância para o futuro da nossa humanidade. E que vão, eu acredito também, vão veritavelmente transformar as formas de conflito. Ele tem dois exemplos ilustrativos para mostrar como essa evolução do cenário do conflito vai acontecer daqui a uns 20 anos. Eu não vou mostrar duas, vou mostrar só uma, que tem muito mais a ver com o que a gente assiste aqui no Brasil, e que tem, acho também, muito a ver com uma toma de consciência sobre a nossa função como cidadãos. E aí eu vou mostrar para vocês o fenômeno de conflitos que vão ser provocados pelas mudanças climáticas. E que vai ter impacto a diferentes níveis. E para terminar essa parte do conflito, eu vou também acrescentar um segundo exemplo nessa segunda parte, que é a forma como os jovens na Europa, principalmente na França, eu fiz uma pesquisa agora há pouco em uma região da França, sobre a percepção dos jovens, do futuro da Europa. E o que é interessante é que nessa pesquisa, o que são os temas que eles consideram como sendo temas de relevância para o futuro das novas gerações. E aí, nesses temas, eu vou mostrar que tem algumas indicadores que permitem também de fazer uma leitura em termos de ciências políticas, no que diz a respeito à maneira como os jovens percebem a democracia e os problemas de insegurança dentro do que diz a respeito de seu futuro. Então,
eu vou mostrar essas duas teses, com esses 3 exemplos, e eu espero que o que eu vou apresentar a você permita, depois de abrir talvez uma discussão com vocês. Agora, eu vou pedir a vocês, vou me desculpar, que eu não tive a possibilidade de fazer minha apresentação em português, porque precisa de um corretório, não tinha tempo para fazer achar o corretor, porque não quis me arriscar a fazer eu mesmo a tradução, senão ia dar muito erro de português e fica mal na universidade, um professor falando com erro de português. Não. Então, preferi deixar em francês e eu vou comentar, evidentemente, cada slide, cada PowerPoint, vou comentar, porque esse aí é o fio da conferência. Esse aqui é um computador novo, e como ele é novo, sim, aí. Ó. Então, vamos começar por começo. E para começar por começo, a gente precisa sempre contextualizar de quem nós estamos falando. Se você me dá licença, eu vou tirar minha... Então, nos anos, eu diria, fim dos anos 90, fim dos anos 80, mais ou menos, né? Houve todo comentários, muitos comentários sobre que o fim, até o fim dos anos 80, começo dos anos 90, né, o mundo vivia um fenômeno de bloco. Você tinha 2 blocos que, do ponto de vista da geopolítica, eles se enfrentavam. E no fim dos anos 80, com a desaparição do bloco socialista, soviético, melhor dito, houve toda uma reflexão teórica da geopolítica para dizer que o fim da Guerra Fria vai trazer naquela época se chamou um novo ordem internacional. E esse novo ordem internacional ia permitir justamente de abaixar a tensão dos grandes conflitos que o planeta, o mundo naquela época existia. O problema é que o novo ordem internacional, o que trouxe foi um desordem internacional. Então, houve uma multiplicação importante de grandes conflitos. E até os anos 90, o mundo quase tinha na geopolítica dos conflitos, né? O mundo tinha uma carta, né, do que eram os conflitos mais significativos do planeta e que tinham uma dificuldade justamente para colocar um certo ordem. E, evidentemente, o Médio Oriente era um foco importante desses conflitos. Só que depois da Guerra Fria, o Médio Oriente não passou a ser mais, continua sendo e continua ainda sendo um foco importante dos grandes conflitos, da inestabilidade geopolítica, mas não ficou sendo não somente o foco principal, abriu outros focos de conflitos significativos. E você, não vou mencionar muita coisa, não, mas teve você bastantes conflitos na África, na própria Europa. Então, houve contrariamente ao que se imaginava de uma ordem social ou internacional, houve uma desordem internacional. Então,
essa multiplicação de grandes conflitos levou, a meu modo de pensar, levou a uma disseminação, a uma multiplicação de uma outra forma de violência. E aí vamos falar depois quais são essas violências que vão se refletir depois, vão ter um impacto depois na própria sociedade. Na própria sociedade, esses grandes confrontos de conflito vão ter uma repercussão numa sociedade específica. E aí podemos imediatamente dar um exemplo, para não ficar assim na parte abstrata. O conflito do Médio Oriente é um conflito que tem repercussão de uma certa forma, e teve violências em função desse conflito, em países da Europa onde tem comunidades que representam, de uma certa forma, essa origem étnica. Não? E que traz esses conflitos internacionais, traz o conflito para dentro da sociedade. E cria uma violência, que é uma violência que tem origens diferentes da violência clássica. E essa violência que se cria dentro desse contexto vai também criar no resto da opinião pública uma insegurança e uma inquietude forte com relação a esse impacto e a esse fenômeno. Então, eu acho que a gente não pode desconectar aquilo, a gente tem que, de uma maneira que hoje se utiliza muito essa noção, a gente tem que, à vez, ter uma visão global para compreender o contexto local, passar do local ao global. Então, esse é um exemplo da maneira como a conflitualidade, a maneira como a violência mudou de uma certa forma de característica. Então, esse é um primeiro contexto no que diz a respeito da questão do conflito. Agora, podemos dizer que essa primeira parte de conflito, esse primeiro exemplo para caracterizar essa evolução do conflito, podemos dizer que é a consequência de uma nova forma, de uma nova geopolítica mundial, e que vai ter impacto nas sociedades específicas. Essa pode ser uma leitura. A segunda, e que vai criar insegurança, inquietude. A segunda leitura, né, é que aparece também outra forma de conflito, né, que já não é mais um conflito que reflete um contexto internacional. Agora é um conflito que vai refletir outra situação. E essa situação que para mim é importante, que é a situação da indignação de um contexto, de uma situação. Indignação pode ser social, política, de direito. Né? E essa indignação, e você vê que houve um movimento muito forte na Europa, né? Que se chamou os indignados, né? que aparece justamente, que emerge justamente sobre um problema estrutural profundo de uma crise que vive a Europa. Não? E para responder a esse fenômeno da indignação, nós podemos dizer que hoje no Brasil, esse conflito que aparece reivindicando primeiro um problema de transporte, né? Podemos dizer que é uma essência dessa indignação, né? De pessoas que consideram que, primeiro, o Estado não responde de maneira positiva
um serviço público. Então, por exemplo, esse pode ser um elemento dessa indignação. Segundo, podemos também dizer que a sociedade quer participar ou quer saber como se toma a decisão para aumentar um preço de um transporte, qual é a lógica que tem. Então, pede a indignação de ter uma participação. Então, essa teoria vai nos levar a entender, a meu modo de pensar, a situação que vive as sociedades ocidentais com relação a essas multiplicação de conflitos. Muitas vezes, conflitos que são espontâneos e que de repente têm uma força muito importante, que pode ser de diferente ordem, pode ser político, pode ser econômico-social, como também pode ser cultural. Então, essa é uma característica. E essa indignação, eu acho que se reflete em uma situação que se vive muito hoje, uma percepção, mais que uma percepção, quase uma realidade, que há uma situação, estes últimos 20 anos, uma situação de as desigualdades na sociedade, consequência dos salários, se aprofundou cada vez mais. Há um sentimento de que há uma percentagem que ganha muito, mas ganha muito, e uma percentagem importante da população que não vê os frutos daquilo que deveria ter. Há uma diferença significativa, mais que na percepção, já eu diria quase na maneira de caracterizar a situação hoje nesses países. E isso a gente também pode observar a uma escala maior, não somente nos países do Ocidente e da Europa. Isso também se pode observar em outros países da América Latina, da África, da Ásia. Se vocês pegam a situação de um país que faz quase 20 anos que tem um ritmo de crescimento contínuo de 4% a 5%, a 6%, 7% de crescimento econômico, o parâmetro que nós temos para poder ver a economia de um país. Se você pega um país que está vizinho a vocês, que se chama Chile, você vê que esse país economicamente é um país estável, que tem um nível de crescimento significativo, porém as desigualdades são extremamente importantes. Jamais esse país não tinha uma desigualdade importante. É um dos países da América Latina que tem mais desigualdade e que se reflete também em conflitos permanentes da sociedade frente a esse fenômeno. E a prova, vocês talvez não acompanharam, mas faz 2 anos e pouco, 2 anos e meio, praticamente, vai para 3 anos, que tem um movimento de estudantes na rua, pedindo uma educação pública gratuita. E um movimento estudante na rua com uma proporção de manifestações, praticamente uma manifestação todos os 3 meses, com 250 mil jovens na rua. Né? E uma situação das autoridades de tentar não poder responder aqui. Então, isso se reflete principalmente nessa situação. E essa teoria que se chama a teoria do reconhecimento, porque ela parte do princípio que
se aquilo que está acontecendo hoje, nas sociedades que eu estou mencionando, se aquilo acontece, é porque há um problema de reconhecimento à sociedade. E aí tem toda uma série de elementos para justificar o problema desse reconhecimento. E eu acho que quando vocês veem as reivindicações das sociedades, quando você vê as reivindicações de uma categoria específica, no fundo, o que se pede é um reconhecimento. Frente a quê? Frente a essa desigualdade, frente a uma situação em qual o Estado, aos poucos, abandona seu papel de protetor. O Estado social protetor é o Estado que permite uma coesão social e permite um bom viver na sociedade. E isso se reflete muito no que acontece na Europa. Na Europa, fruto da crise, há efetivamente essa situação. O Estado, aos poucos, abandona seu papel de protetor e as pessoas olham esse abandono como uma forma de não reconhecimento daquilo que ele reivindica. Então, essa teoria crítica do reconhecimento, que se chama teoria do reconhecimento, aparece justamente nesse contexto. Né? Aparece como uma forma de compreensão, à la vez filosófico, mas também político, dos conflitos, não dos conflitos externos, que eu falei da geopolítica, né? Mas